E aí galera, beleza? Vocês já ouviram falar em travamento de células ou trancamento de células? E o que de acha isso, né? O que é travar a célula, o que é trancar a célula e para que serve? O que acontece? O Excel, como a gente sabe, ele é separado por células aqui, né? Cada quadrinho desse aqui é uma célula. E quando eu faço uma função, uma fórmula, ou quando eu vou fazer alguma ferramenta, eu preciso que essas casinhas aqui fiquem fixas. A informação que está nela, eu preciso que fique fixa, ou na coluna, ou na linha, ou na coluna e na linha ao mesmo tempo, para poder funcionar a fórmula ou a ferramenta que eu estou fazendo. E na prática, o que acontece? O travamento ou trancamento de célula, ele se dá pelo cifrão, tá bom? Esse bonitão aqui. O cifrão, ele trava ou ele tranca a minha célula. Na prática, é o que? Eu vou colocar aqui dentro dessa célula B2 o número 10, vamos colocar o número 10, vou centralizar aqui porque eu tenho toque, tá bom? Então aqui embaixo, se eu colocar aqui, ó, igual a célula B2, o que ele tem que fazer para mim? Trazer o 10 também, tudo bem? Ele vai trazer o 10 também para mim. Agora, se eu copiar Ctrl C e vir aqui na célula C4 e dar um Ctrl V, ele vai trazer 0. Por quê? Vou dar um F2 aqui para eu olhar a fórmula. Porque ele também anda uma casa para o lado. Ó, eu estava aqui na B2, eu dei um Ctrl C aqui, ele está na B2, na quase eu tô na B4 e ele está fazendo igual a B2. Se eu der um Ctrl C aqui e vir uma célula, uma coluna para a direita e der um Ctrl V, o que a função lá, o que a fórmula faz? Ela pula uma coluna para a direita também. Vou apagar aqui. Se eu der um Ctrl C aqui e pular 3 colunas para a direita, ó, 1, 2, 3, e der um Ctrl V, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, a fórmula vai andar junto. Ela vai andar junto. Se eu der um F2 aqui, ó, ele está pegando a E2. Se eu colar isso aqui para baixo, colar aqui embaixo, ó, Ctrl C, Ctrl V. Por que ele está dando 0? Porque ele também desceu uma linha. Tudo bem? Ó, ele não está mais na linha 2, agora ele está na linha 3. E o que é o travamento ou o trancamento de células ou de intervalo? Como eu disse, o cifrão é que faz esse trabalho sujo para a gente aqui. Eu vou colocar aqui, ó, igual. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui mais para ficar mais visível. Eu vou colocar aqui, ó, igual, tudo bem? Antes, se eu colocar o cifrão antes da letra aqui, ó, se eu colocar o cifrão antes da letra, ele vai travar para mim a coluna. Por quê? Porque a letra representa as colunas aqui no Excel, ó. A, B, C, D são as colunas. Então, se eu coloco esse cifrão aqui atrás da letra, ele vai travar a coluna. E o que acontece se eu travar a coluna? Eu vou colocar aqui o cifrão, ó. Posso colocar direto, tudo bem? Ou eu posso ir apertando o F4 aqui, ó, para ele colocar atrás. Ficou atrás, eu vou apertando o F4 até ficar na posição que eu quero. Dou um Enter. Agora, se eu der um Ctrl C aqui e agora eu der um Ctrl V aqui, o que ele faz? Ó, ele continua pegando da coluna B. Por quê? Porque eu travei a coluna B. Então eu posso colar quantas eu quiser para cá, que ele sempre vai pegar o que está na coluna B. Ele travou a coluna para mim. Se eu copiar para cá, para a coluna A, Ctrl C, ele travou a coluna. Tá travado, não tem jeito. Agora, tá travado aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, no F2, ó, tá vendo? O cifrão tá aqui. Se eu colar para baixo, o que ele faz? Ele muda. Por quê? Porque eu travei
a coluna e não a linha. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, ó, Ctrl Z. Tudo bem? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, ó, e vou travar atrás do número. Atrás do número, ele trava a linha. Por quê? Porque no Excel os números representam as linhas. Tudo bem? Então eu vou aqui, ó, e vou colocar um cifrão. Ou F4. F4. Ó, ficou atrás do número. Eu vou dar um Enter agora. Agora, se eu der um Ctrl C e Ctrl V para cá, ele vai puxar 0. Por quê? Porque eu travei a linha e não a coluna. Isso daqui é só para entender. Parece difícil ou parece um pouco chato, mas isso daqui é super importante para a gente usar no dia a dia. Tudo bem? Então, ele andou uma coluna, por quê? Porque eu travei a linha. E se eu copiar para baixo aqui, ó? Aí sim, ele trava. Por quê? Porque eu disse para o Excel, Excel não sai da linha 2. Assim como eu disse anteriormente, não sai da coluna B. Só que agora eu travei a linha. Se eu copiar para cá para cima, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele continua. Por quê? Porque a linha 2 está travada, ó. Ela não anda, ela não vai andar de jeito nenhum. Deu para entender mais ou menos o conceito? Então, o cifrão atrás da letra, ele trava a coluna. O cifrão atrás do número, ele trava a linha. E se eu colocar o cifrão atrás da letra e atrás do número, o que que acontece? F2 aqui, vou dar um F4, ó. Atrás da letra e atrás do número, o que que ele faz? Aí eu posso copiar isso aqui para qualquer lugar, porque ele está dizendo não sai de jeito nenhum da célula B2. Eu travei tudo, eu travei a linha e travei a coluna, então eu travei a célula aqui, tudo bem? Então ele está dizendo assim, ó, não sai de jeito nenhum da célula B2. Então eu posso copiar aqui, ó, para vários lugares que ele sempre vai fazer referência à célula B2. Por quê? Porque aqui eu travei a coluna e a linha. Travei tudo. Chama o tal do travamento total. Tá bom? Travou tudo. Intervalo, acontece isso com intervalo também? Acontece. Se eu copiar esse aqui para baixo, ó, eu tenho vários números 10 aqui. Tudo bem? E se eu quiser fazer uma soma, por exemplo, aqui, ó, igual, soma, e eu vou selecionar aqui, ó, B2, dois pontos, que o dois pontos quer dizer até o B5. Então eu selecionei intervalo, vou fechar parênteses, vou dar um Enter, 40, vou dar um F2 aqui, ó. Repara que ele está selecionado aqui do B2 até o B5, tudo bem? Se eu copiar essa soma para baixo aqui, ó, ela dá 30. Por que que deu 30? Se aqui eu tenho 40. Porque quando eu copiei para baixo, todo o intervalo da soma ali que eu selecionei andou para baixo também. Dá um F2 aqui, ó. Tá vendo? Andou para baixo, ó. Se eu copiar mais uma vez para baixo, ele vai andar de novo. E quantas vezes eu for copiando para baixo, ele vai acompanhando. Se eu copiar essa soma aqui para a célula, para a coluna E, o que que ele vai fazer? Ele vai dar 0. Por quê? Porque o intervalo que eu selecionei também andou uma coluna. Aqui, ó. Tudo bem? O que que eu tenho que fazer isso aqui para ele não sair desse intervalo aqui? Eu tenho que travar o intervalo que eu selecionei, basicamente. Eu venho aqui, ó. Vamos fazer de novo, ó. Igual, soma. Vou selecionar o intervalo aqui, ó. Aí agora eu vou dar um F4. Deu F4. Repara que ele saiu colocando aqui cifrão em tudo. Atrás da letra, atrás do número. Tudo bem? Fecha o parênteses e Enter. Agora, como eu travei, eu estou dizendo para o Excel, não sai daqui desse intervalo, infeliz. Não sai daqui de jeito nenhum. Então, vou dar um Ctrl C e eu posso copiar isso aqui em qualquer lugar que ele não vai mudar. Sempre vai pegar daquela referência ali que eu coloquei. Tudo bem? Deu para entender? E na prática, ó, como que funcionaria isso? Aqui no... Vamos montar aqui um exercício rapidão. Ó, vou colocar aqui produto, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, produto 1.
eu coloco o produto 1 e vou copiar para cá para baixo até o 10, beleza? Aí aqui eu vou colocar o valor do produto. Vamos colocar um valor aqui entre 500 e 1000. Uma fórmula para fazer isso legal, ó, igual aleatório entre. Isso aqui, ó. Isso aqui não faz parte do travamento, eu só estou construindo a base aqui pra gente, tudo bem? 500, ponto e vírgula, 1000. Então quando eu coloco aleatório entre, eu estou dizendo assim, escolhe um número para mim aí entre 500 e 1000 e seleciona. Aqui, ó, 625. Vou copiar para baixo. Beleza? Então essa fórmula aqui, aleatório entre, ele escolhe um número para mim entre 500 até 1000, entre esse intervalo. E toda vez que eu aperto o F9 aqui, ele vai atualizando, ele vai mudando, ó. Tá vendo? Isso aqui é legal para sorteio, né? Beleza. Mais uma vez, isso daqui não faz parte do travamento, eu só estou construindo uma basezinha para a gente ver na prática como que funciona. Eu vou selecionar tudo aqui, ó, Shift, Ctrl, seguro Shift, Ctrl, seta para baixo, seleciono tudo e vou copiar como valor, Ctrl C, Alt C, VV, ponto. Copiou como valor, Alt C, VV, Alt, ele vai habilitar aqui em cima para mim, ó, C, ele vai habilitar aqui a minha caixa para eu colar, C de novo, ele vai fazendo isso para mim. Toda vez que eu aperto o Alt, ele seleciona aqui em cima para mim e eu vou escolhendo as letras que eu quero aqui e vou fazendo, ou simplesmente eu vou com o mouse e clico em cima, tudo bem? Tá bom, aqui eu tenho uma base, então vamos dizer aqui, vamos colocar uma classificação aqui, ó. Classificação, eu vou dizer que os produtos que são maior, os produtos que são maior que o que 700, maior que 700, eu vou dizer que os produtos que são maior que 700, eles são menor que 700, na verdade, eles são da classificação prata. E os produtos que são maior que 700, eu vou dizer que eles são da classificação ouro. Beleza? Isso aqui é um exemplo simples aqui pra gente. Então, eu vou dizer para ele aqui, ó, se esse valor aqui for menor que 700, você coloca aqui a classificação prata. Se ele for maior que 700, você coloca a classificação ouro. Tudo bem? Vamos lá. Igual se, não vou ensinar a fórmula se agora, mais tarde em outro vídeo a gente aprende. Então, se esse aqui for menor que esse aqui, ponto e vírgula, ele é prata. Se ele for menor, ele é prata. Se ele for maior, ele é ouro. Beleza? Olha aí, ó, 633. Então ele é menor que 700. Então ele é da classificação prata. Agora, simplesmente se eu der um Ctrl C nisso aqui e copiar para os outros para cá para baixo, ó, vai dar tudo zero. Por quê? Porque eu não travei. Então quando eu copiar essa fórmula aqui para baixo, o que ele vai fazer? Ó, ele desceu aqui também as informações mais uma vez para baixo, ele desceu, e toda vez que eu fui copiando ele foi descendo aqui, ó, foi descendo tudo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha fórmula e travar essas três informações aqui para não sair daqui do lugar. Basicamente é isso. E como que eu faço? Vamos fazer a fórmula de novo. Eu vou apagar aqui. Vamos fazer de novo, ó. Igual se esse aqui for menor, preste atenção, esse aqui eu vou travar? Não. Por que eu não vou travar? Porque quando eu copiar a fórmula para baixo, ele vai ter que pegar 819, depois 962, depois o 744 e assim vai. Então esse aqui eu não preciso travar. Por quê? Porque ele vai baixando aqui. De acordo com que eu for copiando a fórmula aqui do lado, ele vai baixando aqui. Beleza? Então, toda vez que esse aqui for menor que esse, agora preste atenção, esse 700 eu preciso travar? Preciso travar?
eu preciso travar a coluna ou a linha dele, uma vez que eu vou copiar para baixo. Se eu for copiar para baixo, o que eu tenho que travar? Eu tenho que travar a coluna, porque eu não quero que ele vá baixando junto, tudo bem? Então eu vou aqui, ou melhor, desculpa, ele tem que travar a linha, porque eu não quero que ele vá baixando junto. Então eu vou colocar o cifrão aqui antes do número, tudo bem? Coloquei o cifrão aqui. Vamos continuar a fórmula. Se esse for menor que esse, travei a linha, ponto e vírgula, eu quero que você traga esse para mim. Esse aqui eu tenho que travar também? Tenho, porque quando eu copiar para baixo, ele vai descer também. Então esse aqui eu também vou travar a linha. Toda vez que esse for menor que esse, ele é prata. Se não, ele é ouro. E o ouro, a célula F3, eu tenho que travar a linha também. Eu tenho que travar a linha também, porque quando eu descer a fórmula, ele não descer essas informações. Tudo bem? Fechei o parênteses. Então, toda vez que esse for menor que esse, menor que 700, ele é prata. Quando ele é maior que 700, ele é ouro, tá bom? Esse aqui eu não travo, porque ele vai ter que vir descendo. E essas três informações aqui eu travo para ele não descer, para ele buscar sempre daqui. Vamos dar um Enter. Ctrl C. E agora eu vou copiar para baixo. E ele vai fazer certinho para mim. Ó, prata é menor. Ouro, o que ele fez? Ele pegou esse aqui agora, ó, 819. Ele é menor que 700? Não. Então ele não é prata, ele é ouro. Beleza? Então aqui, ó, tá tudo travadinho. Tudo travado. Eu travei a linha e disse: Excel sempre analisa o número que está aqui à esquerda e faz aqui a classificação para mim com essas informações. Sendo que quando eu copiar para baixo essas informações, você não sai daqui. Você não tira essa classificação que eu coloquei. Tudo bem? Isso funciona para soma também, como a gente fez agora há pouco. Vou copiar uma célula para uma planilha para cá para o lado, ó. Eu seguro o Ctrl e arrasto com o botão esquerdo do mouse. Eu clico e arrasto para cá para o lado, ó. Aqui, ó, seguro o Ctrl, vou clicar aqui, ó, na minha planilha e arrastar para o lado. O que ele vai fazer? Ele vai copiar outra exatamente igual. Copiou outra exatamente igual. Ctrl e arrastei para o lado. Tudo bem? Que eu vou apagar. Ó, o atalho para apagar. Ó, seleciono aqui. Ctrl menos. Ele desfez aqui. Por quê? Porque ele está procurando a informação aqui para fazer a fórmula. Como eu apaguei, ele vai dar erro. Vou apagar aqui. E aqui eu vou fazer simplesmente como eu fiz agora há pouco. Uma soma. Vou fazer uma soma aqui, ó. Vou fazer aqui do lado uma soma. Igual, soma. E vou selecionar aqui, ó. Ctrl Shift, seta para baixo. Seguro o Ctrl Shift, seta para baixo. Selecionou tudo. Enter. Então a soma de tudo dá 7775. Tudo bem? Copiando essa informação para baixo, deu 5361. Por quê? Mais uma vez, porque ele desceu. Se eu copiar essa informação para cá para o lado, vai dar 0. Por quê? Porque ele também andou duas colunas para a direita. Só o travamento vai resolver isso. Igual, soma, abro parênteses, vou selecionar aqui e vou dar um F4. Travei tudo. Agora eu posso copiar isso aqui para onde eu quiser, que ele sempre vai buscar a mesma soma ali. Tudo bem? Então, o travamento aqui, ele é importante para isso. Esse travamento ele é super importante para esse início aqui que a gente fez. O cifrão antes da letra. Vou colocar aqui só um simples. Esse aqui, ó, F4. O cifrão antes da letra, ele trava
a coluna, então eu posso copiar para a direita, para a esquerda, que ele não vai mover da coluna B. O cifrão antes do número, ele vai travar a linha, então eu posso copiar essa informação para baixo ou para cima, que ele não vai mover. E o cifrão antes da letra e antes do número trava a célula, nesse caso aqui B2. Então eu posso copiar para qualquer lugar esse igual, que ele sempre vai fazer referência à célula B2. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como que funciona o travamento ou o trancamento das células ou do intervalo de células? Beleza? Deu para entender? Comenta aqui para mim, diz se você gostou dessa dica, se você gostou dessa aula. Se for interessante, pega esse link e encaminhe para os seus amigos, e já aproveita e se inscreve aqui no canal para fortalecer aqui a nossa jornada, que eu acredito que tem mais gente, mais pessoas que precisam dessas dicas, que precisam saber como que funciona o nosso Excel. Legal? Se inscreve aqui no canal, ative o sininho, que diariamente eu vou postar vídeos de dicas de Excel pra gente. Até a próxima!